Olá, eu sou o Fabiano e esse é o canal Prova e Veja. Seja bem-vindo ao canal. Nesse canal nós tratamos de assuntos ligados à escatologia, que é o estudo do Apocalipse, e também questões contemporâneas de acontecimentos e profecias que estão ocorrendo nos dias de hoje. Nesse vídeo eu quero tratar de um assunto, desmistificar um assunto que está relacionado ao tema de salvação. Esse vídeo faz parte de uma playlist, a playlist chama-se Salvação e Vida Eterna. Então vamos desmistificar aqui alguns pontos muito importantes que devem ser considerados, principalmente no que tange ao básico para se obter a salvação, ou para a pessoa, o indivíduo ser salvo, ou para você ser salvo. Então quero te convidar a ver essa playlist, principalmente se você ainda não tomou a sua decisão com relação ao Messias, que é Jesus, que o nome em hebraico é Yahusha, se você ainda não tomou essa decisão por ele e nunca pensou a esse respeito, eu quero te convidar a ver essa playlist e também esse vídeo. Veja o vídeo até o final, é um vídeo curto, mas ele é muito importante para você considerar aí esses detalhes tão importantes que muitas pessoas acabam ignorando e não tendo a oportunidade, muitas vezes, de analisar por esse prisma, analisar dessa forma. Ok? Então, eu quero, nesse primeiro momento, rapidamente comentar que salvação, para a pessoa ter a salvação, ela precisa começar pelo básico. E eu vou falar desse básico aqui, rapidamente, mas de maneira que você entenda e que tenha alguns detalhes aí que você possa compreender bem e possa te edificar, tá? Mas para se obter salvação, a Bíblia não nos orienta para você seguir ritos. Você não tem a salvação com ritos. Você não tem a salvação seguindo uma doutrina específica no que diz respeito a credo de homens, tá? Estou falando aqui de religiosidade, tá? Estou falando aqui de doutrinas de homens, certo? Existe sim uma doutrina, que essa doutrina, sim, ela é uma cultura do reino, que trata-se do Evangelho, tá? E também trata-se de vários e vários pontos, várias e várias premissas vitais que estão no Antigo Testamento também, tá? Então não é só o Antigo Testamento e também não é só o Novo Testamento, certo? Mas o básico é preciso entender, então, alguns princípios para se obter a salvação, tá? No primeiro momento, o principal é você crer, tá? É você crer. Lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 16, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Deus que ele está falando aqui é o grande eu sou. É o grande eu sou. Esse Deus ele tem um nome, né? Que ali é o tetragrama sagrado, Yud Ve Vav He, né? Então é o grande eu sou, né? E, enfim, só para fazer essa observação, né, que muitas das versões aí não colocam o nome de Deus, certo? Então é preciso, para se obter a salvação, crer que o grande eu sou, o Pai Celestial, enviou o seu Filho, né, para fazer o sacrifício para que com esse preço alto, né, e com essa aliança de sangue que ele fez, né, que ele consumou na cruz, todo aquele que crê, né, no Salvador do Messias, que é Jesus, Yahusha em hebraico, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é um ponto principal, certo? Que ele foi enviado pelo Pai. Então é preciso crer. Tem um texto que foi o apóstolo Paulo que escreveu, que diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, para se ter salvação, a salvação ela não se obtém por mérito próprio, não é por mérito nosso ou mérito do indivíduo, né? A salvação é um dom de Deus, é pela graça, né? Pela graça, o Pai Celestial enviou o seu Filho amado, né? O primogênito, né? O unigênito na concepção, e primogênito pelo fato da adoção de filhos, que todos nós então nos tornamos filhos do Criador, do Pai Celestial, do grande Eu Sou, né? Como está em João
capítulo 12, versículo 1. Né? Nos tornamos filhos do Criador, né, do Pai. Então, pela adoção de filhos, né, nos tornamos filhos de Deus, então, a partir desse momento também. Então, é importante que você creia, tá? É importante que você creia. E essa salvação, então, ela vem pela graça do Pai e também pela sua fé. Então, a graça do Pai é um dom dele, ele te dá a graça, é de graça, né? E a graça é de graça, então você não precisa, você não conquista a graça, tá? Ela é uma concepção do Pai Celestial. Mas a sua parte tem a ver com a fé, então você precisa crer nisso. Certo? Então, esse é o básico, assim, é o principal que você precisa entender, né? Muitas pessoas mistificam porque vão a determinada igreja, a determinada religião, porque faz jejum, porque lê muito a Bíblia, né? Porque faz penitência, porque fez, sei lá, catequese, porque isso, porque aquilo outro, é por mérito próprio e não tem nada a ver. É por graça, a graça do Pai, né? Que nos enviou o Messias, nos enviou Jesus, né? Yahushua. E porque você crê que isto é assim e você o aceita, o recebe, é o que eu vou comentar aqui agora, então somos salvos por isso, certo? A pessoa é salva por isso, ok? Então, e esse segundo fator é o fator que faz parte dos componentes que correspondem à salvação e ele tem fundamental importância também, que demonstra que você se arrepende dos seus pecados. Trata-se de arrependimento, certo? É importante se arrepender, reconhecer que falhou, reconhecer que pecou. E aí eu não vou tratar aqui muito profundamente aqui com relação à questão de pecados, mas existem pecados de uma série de pecados, né? De várias ordens aí, mentira, na parte sexual, no casamento, né? Uma série de coisas que existem que são pecados. E a pessoa, quando peca, ela acaba sabendo que tem alguma coisa errada ali, né? Mentira, vários tipos de problemas aí com relação de ordem de caráter, de ordem de conduta, enfim, uma série de coisas que eu não preciso falar aqui, né? E tem a ver com arrependimento. Mas daí você me pergunta, poxa, mas daí todos devem se arrepender? Né? Todos devem se arrepender, né? Todo mundo peca, só tem uma pessoa que não pecou, né? Que esteve em carne, que esteve em vida, e esse alguém foi o Messias, esse alguém foi Yahushua, né? Jesus. Ele foi o único santo que pisou nessa terra, né? Digno, né? E a questão de santidade, então, é um outro passo, uma outra questão, que a pessoa, a partir do momento que ela começa a se arrepender, ela e tem o Messias, né? Tem um princípio, né, básico, que é o que nós estamos falando aqui. Então, para a concepção da salvação, ela vai almejando, então, e vai tendo, né, e obtendo santidade na sua vida. Mas mesmo assim, ainda, eventualmente comete pecados e tudo mais, e vai lá e se arrepende e tudo mais, conserta e tudo. Então, o Salvador, é preciso que você creia também que o Salvador, né, ele deu o jeito no pecado na cruz. Tá? O sacrifício dele nos livra do pecado. Né? Então, e para a gente ser livre do pecado, a gente tem que crer nele, né, no Messias, né, em Jesus, e a gente precisa também se arrepender, confessar os pecados diante dele, diante do Messias, diante de Jesus, né, que o nome dele em hebraico é Yahushua. Então, aí sim, você tem o perdão dos pecados aí na sua concepção, você confessa e os deixa, né. Certa vez Jesus chegou e falou era uma prostituta, né, e iam apredejar a prostituta e tudo mais, e aí ele chegou e falou assim, de todo o enredo ali no finalzinho, chegou e falou, vá e não peques mais. Né? Então esse é o conceito importante, né, para o arrependimento. Ele faz parte da salvação. Tá? Então isso também faz parte. E um outro detalhe que faz parte também para a salvação é você declarar com a sua boca, tá? Que eu comentei anteriormente ali que eu iria falar. Tá? Então, primeiro, crer. Segundo, você precisa se arrepender, crer no Messias. Segundo, você precisa se arrepender. Né? E se você chega para mim assim, poxa, Fabiano, mas e aí? Eu não creio dessa forma, sabe? Eu até creio que Jesus é o Filho de Deus, né? Que Yahushua é o Filho de Deus, eu creio em Deus, mas eu não vejo o pecado dessa forma, eu não estou enxergando os meus pecados, eu acho que está tudo bem, né? Eu acho que não tem problema, mas e aí? Eu posso ser salvo se eu não reconheço os meus pecados? Como que é isso? Como é que funciona isso? Você pode... Você vai reconhecer, na verdade, os seus pecados a partir do momento que você
confessar, né, declarar Jesus como Salvador na sua vida, como Senhor na sua vida, né? Mais adiante, então, você vai reconhecer os seus pecados. E para isso, para você ter o Salvador na sua vida, você precisa, então, declarar com a sua boca. Lá em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus, né, Yahushua, como Senhor ou soberano na sua vida, e com teu coração creres que o Pai Celestial o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Veja que aqui o apóstolo Paulo está falando o seguinte, ele está fazendo uma ligação aqui da fé, certo? Citada por João, que eu comentei no início do vídeo, né? Que com o coração você crê para a justiça, né? Para a salvação, perdão. Com o coração você crê para a justiça, e com a boca você declara para a salvação. Então é importante essa ligação. Crer com o coração, você creu. Isso a sua crença, ela faz parte, quando se fala de coração aqui, ele está falando da alma, tá? O coração tem a ver com a sua alma, com o seu entendimento, com o seu intelecto, né? Que também tem a ver com a sua fé, ok? Tem uma ligação aí sim, tá? E o intelecto e fé fazem parte, tá? Tem a sua parte cognitiva, ela traz conexão também com a sua parte espiritual, certo? Então tem a ver com a sua alma. A sua alma está te falando que você crê, você crê no Messias. E então você precisa fazer a confissão com a sua boca, declarar com a sua boca para a salvação, certo? E aí essa conexão de fazer a declaração com a sua boca para a salvação, ela é uma conexão então que vai dar um start espiritual para a sua salvação. Perfeito? Então existem essas conexões aí que fazem parte desse conjunto básico que é com relação à salvação. Perceba que não tem na Bíblia, não encontramos definições que dizem, né, alguma definição que diz que a salvação é conquistada pelo indivíduo, tá? Apesar que tem alguns detalhes que fazem parte sim da sua postura como indivíduo, porque vai colaborar com a salvação, mas não é você que se salva, né? É a graça, né, e o amor e a misericórdia do Pai Celestial e também do Messias, né, de Yahushua, que nos salva, né? Então é importante tudo isso aí considerar, certo? E também não tem mensagens, né? A gente não pode dizer aqui que religião XYZ salva. O conceito da religião eu vou falar num outro vídeo. Se você continuar aí e conosco, né? Continuar nesse canal, se inscrevendo e vendo essa playlist, né? Conhecendo melhor os detalhes e assistindo essa playlist aí, que é de fundamental importância para essa questão de salvação e também para a vida eterna. Vou falar assim de religião nessa playlist aqui, ok? E se você nunca fez uma oração como essa, tá? Nunca declarou, né? Não fez essa confissão de fé, a confissão de fé, né? Declarando com a sua boca, né? Que Jesus é o seu Salvador, que Jesus é o seu Senhor, né? O seu soberano, e que você crê que Ele é o primogênito do Pai, que Ele é o Filho de Deus, né? E que Ele veio para nos salvar. Eu quero te convidar a um próximo vídeo. Eu vou colocar aqui no card, em algum lugar aqui da tela vai aparecer o próximo vídeo. Então, se você quiser fazer essa oração, assista esse vídeo que está aí no card, clique nele. Vai ser um vídeo bem curto. Eu vou te auxiliar para você fazer essa oração de entrega, entregando a sua vida para o Salvador. E a partir desse momento, então, a Bíblia diz que você se torna filho de Deus, filho, filha de Deus, né? Como está lá em João capítulo 1, versículo 12. Né? E existe também, eu costumo falar que existe um pacote que você recebe ao fazer uma oração como essa, entregando a sua vida para o Salvador, Yahushua HaMashiach, crendo, né? Yahushua HaMashiach, Jesus, né? conhecido como Jesus, mas seu nome em hebraico é Yahushua, né? Crendo nele e também crendo que o Pai Celestial o enviou. Certo? Falaremos desse pacote um pouquinho mais adiante, mas o próximo vídeo que está aí, basta você clicar, eu vou lhe ensinar como fazer essa oração. Você não vai fazer essa oração para mim, nem para ninguém, você vai fazer essa oração para o Salvador eterno, né? E entregando sua vida a Ele. E a partir daí as coisas vão começar a ficar mais claras para você. Ok? Um grande abraço, fique na paz do Pai Celestial e até mais.